Encerramos assim o exercício 1. O 2. O 2 pede o seguinte: determine a aceleração escalar de um corpo que parte do repouso e percorre 40 metros em 4 segundos em movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos lá. Para a gente poder calcular isso, nós temos duas equações, a mesma equação, mas de duas maneiras diferentes para trabalhar com ela, né? Uma é o ΔS, é o V0t mais A sobre 2t quadrado, ou S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Ambas representam a equação do sorvetão, do super sorvetão, né? Mas qual será que é melhor? Essa é a pergunta de vocês sempre, né? Qual melhor para trabalhar? Como eu sei com qual trabalhar? Vai para o enunciado. E olha o que ele quer e o que ele te dá. Vamos lá, ó, começando. Determine a aceleração escalar. É o que ele está pedindo, é o A. As duas têm um A para a gente poder calcular? Tem. De um corpo que parte do repouso. Quanto que vale a velocidade inicial? 0. E percorre 40 metros. O que ele acabou de dar é o ΔS. Em 4 segundos, ele deu o tempo. Então percebo que ele não deu as posições final e inicial, né? Ele já deu direto o ΔS para nós, a variação no espaço. Portanto, a gente fica com a equação da esquerda e joga fora da direita, né? Vamos trabalhar com a da esquerda que vai facilitar um pouquinho a nossa vida. Então, jogando no sorvetão, ó, o ΔS a gente troca por 40 metros. O V0 vale 0. O T vale 4, e nós já sabemos que esse termo vai zerar, né? A aceleração que eu quero e o T vale 4. Então aqui vai ficar 4 ao quadrado é 16. 16 dividido por 2 ali no A dá 8, né? Fica 8A. E aí o 8 que está multiplicando vai passar dividindo. 40 dividido por 8. A gente chega que a aceleração é 5 metros por segundo a cada segundo. Fechou? Continhas aí é com vocês, mas qualquer dúvida, manda um zap zap. Um abraço. Vamos para 3. Um veículo parte do repouso e percorre uma trajetória retilínea em movimento uniformemente variado até atingir uma velocidade v. Quando então os freios são acionados, fazendo com que o veículo adquira movimento uniformemente retardado, ou seja, desacelerado, até parar, ou seja, a velocidade zerar de novo, a uma distância 100 metros do ponto de partida. Sabemos que a duração total do movimento foi de 10 segundos, a velocidade v vale em metros por segundo. Meninos, esse tipo de questão, vocês têm duas formas de trabalhar. A primeira, a gente vai precisar de uns 5 slides aqui. Você vai ter que montar sistema com algumas equações. Às vezes até com equação que nem foi apresentada para vocês ainda. O segundo método é lembrar de uma coisa que nós vimos hoje. Olha aqui, olha aqui. Lembra desse exercício 1? Teve um momento lá que a gente desenhou o gráfico e eu chamei assim uma dica, ó, curiosidade. A área no gráfico velocidade por tempo não te dá o ΔS? Vamos trabalhar em cima disso. Vamos montar um gráfico desse movimento aí, ó. Olha só. Montando o gráfico velocidade em função do tempo. Eu sei que ele parte do repouso, está logo na primeira linha aí. O veículo parte do repouso. Então a velocidade inicial é o primeiro ponto para nós. Eu sei que a velocidade é 0. E em movimento uniformemente variado, opa, se é um move, a equação da velocidade é o v-voat, que é do primeiro grau, vai ser uma reta. Então eu preciso achar o segundo ponto. Atinge uma velocidade v. Então olha lá, ó. Num certo tempo t, eu vou ter uma velocidade v. Eu tenho o segundo ponto. Então eu sei que a velocidade variou linearmente até chegar nesse valor v. Então no meio da segunda linha, ó, quando então os freios são acionados, fazendo com que o veículo adquira um movimento de novo uniformemente acelerado, no caso retardado, né, até parar. Então eu sei que agora o outro ponto é no instante 10 e a velocidade volta a ser 0, porque ele para. Então a reta desce. Estando a 100 metros do ponto de partida, sabendo que isso tudo demorou 10 segundos, né? A gente já marcou ali no gráfico, determine V. Olha que bonitinho. Eu tenho um gráfico, velocidade por tempo, eu não conheço o V, que representa a altura do triângulo, né? Mas na verdade esse V é o que eu quero. E nós sabemos que se a gente calcular a área desse gráfico, que área fornece? O ΔS, não é? Então vamos fazer o seguinte, a área do triângulo que é o ΔS, como é que a gente calcula a área de triângulo mesmo? É a base vezes a altura dividido por 2. A altura do triângulo é o V, de 0 até V é o próprio V. A base desse triângulo é de 0 a 10, ela vale 10. Então eu vou jogar os dados. ΔS, que seria a área do triângulo, ele deu lá no texto, ó, na penúltima linha, ó, vale 100. Então vamos jogar aqui. A base, acabamos de ver ali, vale 10. A altura é o que nós queremos calcular, né? Que é a velocidade V. Tudo isso dividido por 2.
Então, 10 dividido por 2, sobra um 5 ali multiplicando o V, né? Esse 5 passa dividindo 100. 100 dividido por 5. A gente chega que a velocidade vale 20 metros por segundo. Ok? E aí, dando a alternativa C para nós. E o quarto. A velocidade de um veículo que percorre um trecho viário urbano entre dois semáforos varia como mostrado no gráfico a seguir. Aí ele dá o gráfico da velocidade em função do tempo para nós. Na figura a seguir está esboçado sem escala o gráfico do espaço em função do tempo para o intervalo de 0 até 4 segundos, sendo que a origem representa a posição ocupada pelo veículo no instante zero. Sabendo-se que o trecho em destaque no gráfico é retilíneo, determinar T1, T2, S1 e S2. Então, olha só. Nesse gráfico que ele fornece para nós vamos analisar, nós estamos vendo que existe um trecho de uma parábola de 0 até T1 ou de 0 até S1, até o primeiro ponto vermelho. Aí ele fica retilíneo, movimento uniforme, e depois um trecho de uma outra parábola, um outro movimento uniformemente variado, certo? Isso no gráfico espaço por tempo. No gráfico velocidade por tempo, a gente percebe que é a mesma coisa. Ele começa com a velocidade variando linearmente, ou seja, seria um movimento uniformemente variado. Depois de 2 a 3 segundos, mantém constante a velocidade, o movimento uniforme, e termina com outro movimento uniformemente variado, porém desacelerando. Se a gente analisar então, ó, o primeiro trecho aqui para nós, ele indica um trecho com aceleração. O trecho verde é um trecho sem aceleração. Opa, então pera lá. Entre o primeiro e o segundo trecho eu tenho a primeira bolinha vermelha. Olha no gráfico da velocidade. Aonde para de acelerar e a velocidade começa a ficar constante, né, lá no instante 2, ó. Então aquela primeira bolinha vermelha é no instante 2. Então nós já sabemos que o T1 tem que ser o valor 2 segundos para nós, certo? Aí vai ficar constante até chegar na segunda bolinha vermelha, porque depois ali o terceiro trecho, ó, também tem aceleração, no caso uma desaceleração. Isso significa que esse ponto vermelho, o segundo, é o instante 3 para nós ali, ó, que é onde o gráfico da velocidade mostra que a velocidade começa a variar de novo. Então nós já sabemos que o T1 vale 2 segundos, é o instante 2, e T2 é o instante 3 segundos. Fechou? Ah, mas como é que eu vou descobrir o S? Vamos de novo na área do gráfico velocidade por tempo. Vamos descobrir quanto que ele andou de 0 até 2 segundos? Para eu calcular, é só fazer a área desse gráfico. Só que agora eu vou fazer de cabeça com vocês aqui, ó. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base desse triângulo vale 2 e a altura vale 4. Então, 2 vezes 4 dá 8, dividido por 2, 4 metros vale essa área, certo? E do 2 até o 3, que é entre a primeira e a segunda bolinha vermelha, do 2 até o 3 é um quadrado, né? Olha lá. De 2 até 3, a base dele vale 1. E de 0 até 4, a altura vale 4. 1 vezes 4, essa altura também dá 4 metros. Então nós vamos responder esse exercício agora fazendo um desenho. Olha que bacana. Vou desenhar uma trajetória, espaço em metros. Vou indicar meu carrinho que está andando. Eu sei que ele começa o seu movimento lá na origem, no instante zero, certo? Então, no instante zero, a posição dele na trajetória é o zero. Ele vai andar o primeiro trecho. O primeiro trecho é com aceleração. Ele vai aumentar a velocidade dele até 4 metros por segundo. E vai parar de acelerar. Portanto, nesse instante T1, um instante vale 2 segundos. E o espaço que ele andou é a área do triângulo azul ali, ó. Ou seja, ele andou 4 metros a partir do zero. Portanto, a posição S1 vale 4. Mas ele continua o movimento dele. E agora ele para na segunda bolinha ali, ó, que é onde ele vai parar de um movimento uniforme para começar a desacelerar, certo? Esse instante nós sabemos que é o instante 3. E essa posição agora representa o espaço que ele andou de 2 até 3 segundos, ou seja, ele andou mais 4 metros. Se ele já estava na posição 4, andou mais 4, agora ele está na posição 8 metros. Portanto, a resposta, ó, T1 vale 2, T2 vale 3, S1 vale 4 e S2 vale 8 metros para nós. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e bons estudos aí.